volta no programa Super Mais. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre saúde, né? Uma alimentação saudável, gostosa também, porque muita gente acha que a alimentação saudável não tem muito gosto, né? Tem gente que pensa dessa forma, mas não é não. Você pode se alimentar muito bem e assim, com sabor, né? Aquele sabor bem gostoso, bem saboroso. Mas hoje a gente vai falar sobre um público um pouquinho mais específico, as crianças. É isso mesmo, é tão difícil, né, a gente fazer uma alimentação balanceada, equilibrada e correta para os nossos filhos, né? E para conversar com a gente, eu tô aqui no consultório da doutora Natália Coelho. Obrigada por nos receber. Prazer, né? Prazer é meu. Já tava com saudade, Verdade. Poxa. E aí, vamos falar um pouquinho assim, porque você cuida de várias áreas, mas a sua especialidade é a gestacional E a nutrição materno-infantil. Dentro da nutrição materno-infantil, tem um tema aqui muito bacana que eu separei, a educação alimentar e tratamento para criança. É muito difícil hoje em dia, né, com tanta porcaria que tem no mercado, com tantos embutidos, pacote para tudo agora, né, esses biscoitos super salgados, essas crianças e adolescentes quererem comer essa comida lixo que a gente chama, né? O junk food, que não presta realmente para nada. Como é que a gente pode ensinar essas crianças, os nossos filhos, a comer direito, comer bem? Quando é que começa isso? Assim que a criança nasce, a criança deve ser ensinada a comer bem desde o início. Então a gente precisa, até os 6 meses, amamentar essa criança com leite materno exclusivo. Exclusivamente com leite materno. Só aí você já vai estar garantido que essa criança seja protegida de várias doenças. É uma vacina natural, né? Sim, e ela tem toda a composição nutricional que o bebê precisa para aquele período. E é muito importante. As crianças amamentadas com fórmula infantil, elas têm uma chance maior de terem obesidade e algumas doenças na vida adulta. A criança que é amamentada no seio, com leite materno, ela tem uma série de vantagens e uma delas é saber regular a questão da saciedade. Ela sabe quando parar de mamar, o quanto ela tem, né, a capacidade gástrica dela, ela acaba que o organismo dela acaba aprendendo isso. Porque na mamadeira a criança mama e o leite vai fluindo com muita facilidade. No seio materno ele tem que fazer uma certa força para mamar. Então já começa aí a ensinar a criança acaba aprendendo quando está sendo amamentada a controlar a quantidade de alimento que ela ingere. Estou satisfeito, vou parar de mamar. Isso. E aí na mamadeira 3 horas. Às vezes as mães ficam até desesperadas, né, porque sobrou leite na mamadeira. Talvez as crianças vão ficar vai ficar com fome e aí acaba forçando, né, para a criança mamar a mamadeira toda, inclui farinha na mamadeira, ou açúcar, ou outras coisas, e aí acaba atrapalhando bastante a alimentação da criança. Começa aí, e aí também depois na introdução do alimento. Quando é que certinho, né? Porque cada um fala uma coisa. Quando é que a criança pode começar a comer a comidinha de sal, a sopinha? Quando completar 6 meses. 6 meses. Isso. Aí já começa a batatinha, né? A cenourinha, o músculo. Isso. Mas não é de qualquer forma que isso é feito. Existe uma forma de você introduzir os alimentos aos poucos. Aos poucos, A gente costuma começar com um alimento de cada grupo alimentar, para testar a tolerância da criança. Hoje em dia existem tantos problemas, tantas alergias, então a gente começa com um alimento de cada grupo alimentar. E ele não é feito de qualquer forma, né? A gente cozinha bem esse alimento com o mínimo de água possível, o mínimo de temperos, óleo, sal, essas coisas possível. E a gente amassa com o garfo ou passa na peneira fina, um alimento de cada vez, para a criança aprender o sabor. Não é para liquidificar o alimento, porque ali você vai estar liquidificando todas as fibras e a criança não vai estar sendo estimulada nos movimentos mastigatórios. Então passar no liquidificador não é legal, tem muito que amassar e a criança sentir o gosto, né? Ela já tem, com a idade de 6 meses, a capacidade de começar a se alimentar com
com o que a gente chama de consistência pastosa. Então não é necessário você usar o liquidificador, nem muito menos misturar todos os alimentos e triturar no liquidificador. Isso é muito ruim. A criança precisa, aos 6 meses, iniciar provando cada alimento. Qual é o sabor da cenoura? Qual é o sabor da batata? Qual é o sabor da beterraba? Qual é o sabor do brócolis? E já é possível nessa idade a criança ela perceber que ela não gosta, por exemplo, comer uma abóbora e geralmente bota assim para fora, não agradou do sabor. Nessa fase, a gente não costuma dizer que a criança não gostou, porque ela está tendo o primeiro contato com o alimento. Ela está aprendendo. É um sabor novo, não quer dizer que ela não gostou, né? A gente diz assim, que a criança precisa experimentar um alimento 10 vezes, para você dizer assim, ela não gosta, realmente. Ou seja, gosta. comeu a abóbora hoje, a gente acha que não gostou, né? Porque cospe assim, bota pra fora, amanhã dá de novo e dá de novo até até ela você pode acostumar. fazer um intervalo. Hoje foi a abóbora, amanhã é a cenoura, no outro dia a beterraba, no outro dia o brócolis. E você vai diversificando a forma de preparo, a forma de apresentação. Quando a criança é maior, eu posso, por exemplo, fazer uma salada de brócolis, eu posso fazer um soufflé de brócolis, eu posso botar o brócolis numa farofa, e aí eu vou diversificando a apresentação desse brócolis, ou dou um suco verde, e aí eu vou diversificando para que a criança possa ter mais contato com esse sabor. E aí sim, depois que várias vezes ela experimentou, 10 vezes, aí a gente diz, não, realmente não gostou, vamos partir para um outro alimento que possa substituir, similar, né? que possa substituir. Mas é muito importante essa questão da criança aprender o sabor dos alimentos. Às vezes os pais misturam tudo no prato, a gente costuma introduzir e o prato ficam vários, como se fossem purezinhos coloridos naquele prato, diferentes, para a criança conseguir... Já vai assimilando também a cor com o E gosto. você pode já ir ensinando, olha, esse é verde, esse é o brócolis, esse é bom, esse tem ferro. Não tem que ficar enganando a criança, né? Escondendo. Tem muita mãe que, por exemplo, eu tô falando da abóbora assim, que foi o que eu lembrei, né? Bota a abóbora no fundo do prato e bota o caldinho de feijão, mistura, que você tá escondendo o alimento. Isso não é aconselhável. Não é. Existem algumas crianças, em alguns períodos, que a gente, né, tem às que vezes fazer. precisa usar essa técnica, mas por curto tempo. A gente precisa ensinar e dá trabalho. Ensinar dá trabalho. Na vida, tudo que você vai ensinar dá trabalho. Então, ensinar a comer bem também dá trabalho. E às vezes as mães acham que isso é natural, que isso nasce com a criança saber comer verduras, legumes e da forma correta, mas não é. É importante, faz alguma diferença na vida dessa criança, e aí seja em que idade for, a alimentação, assim, eu não digo nem porque o nosso dia a dia é muito corrido, todo dia às vezes não dá para fazer isso, mas na medida do possível sentar todo mundo à mesa, apresentar os pratos todos, mesmo que seja um arroz, feijão, uma carne, um legume, mas colocar em todo mundo comer junto. Sim, é importantíssimo. É a mesa que eu acho que muito além da nutrição, a gente nutre a alma, a gente nutre vínculos, a família, né? A gente nutre a família. Então é muito importante a família sentar na mesa. Existem alguns estudos já mostrando que as crianças que sentam à mesa com a família, elas têm um melhor desempenho escolar. Ó, a nutrição, muito além da nutrição, hein? É verdade, é verdade. E aí tem um períodozinho que eu acho assim, eu como mãe também passo muito por isso e vejo muitas mães passando por isso, o adolescente. É super difícil porque já quer tomar só refrigerante, comer hambúrguer, batata frita e às vezes chega até a substituir uma das refeições principais por esse tipo de alimentação. Qual é a mágica que a doutora Natália tem pra gente tentar modificar isso um pouco, tirar aqueles pacotinhos um pouco, né? Vamos lá, aqueles biscoitos muito salgados, né? A gente não pode falar nome, mas... Quando se lida com adolescente, já é um pouco diferente, porque é um adolescente, ele já tem da própria adolescência uma série de hormônios ali circulando que causam aquilo que a gente chama, né, aquela
rebeldia, aquela fase de querer ir contra aquilo que foi ensinado. É muito comum nessa época. E tem vários estudos mostrando que a alimentação do adolescente é assim. Eu não tenho adolescente, mas né, já li muito sobre isso. Por enquanto. Espero passar bem por essa fase. Eles iniciam sem tomar o café da manhã, eles pulam o café da manhã porque eles acordam mais tarde para poder sair e saem já em cima da hora para a escola ou para o que for, para a atividade que vai fazer. E quando vão almoçar, almoçam uma quantidade maior e de alimentos que dão prazer. Então, Coca-Cola, tem que ter batata frita e outras coisas, né? E aí, à tarde, dormem à tarde e à noite vão para os lanches. Normalmente é assim que é a alimentação do adolescente. E a gente tem que, né, tentar, da maior forma possível, exercer uma influência sobre a vida dele, mas sem a questão da briga, né? Brigar para comer é uma coisa muito complicada. Mas isso que a gente estava falando no início, a questão do hábito da família, é muito importante. Se a família tem o hábito de sentar à mesa e tomar um café da manhã, eu duvido que esse adolescente vá para a escola de qualquer forma, né? Vai comer alguma coisa. Vai comer alguma coisa. Se tem o hábito de depois de chegar na escola, se tem alguém para estar com ele, para almoçar, às vezes você almoçar sozinho, você perde até o ânimo, a gente perde, né? Imagina um adolescente que não tem muita consciência ou não quer ter a consciência de se alimentar bem. Então vai comer o que tiver ou vai almoçar num fast food e aí a alimentação vai ficando cada vez pior. Nesse caso, como uma busca assim desesperada da mãe, o nutricionista, uma consulta com o nutricionista pode ajudar nessa questão? Pode, porque eles não escutam a mãe, né? Mas os outros aí escutam. Porque aí você explica as várias implicações que existem, né? De você pular o de jejum, que é uma das principais refeições que a gente tem no dia. Até o desempenho escolar desse adolescente pode cair porque ele não se alimentou da forma adequada, então ele não tem a energia, as vitaminas e os nutrientes para aprender um conteúdo, até aqueles que vão prestar vestibular aí, às vezes estudam e não conseguem alcançar o nível de aprendizado que querem porque não estão se alimentando da forma correta. Memória também, né? Existem várias vitaminas incluídas no processo de memória e aprendizado. Então a gente conversa, explica e numa consulta de nutrição a gente faz uma avaliação como um todo da pessoa, né? Avaliação antropométrica, bioquímica, avaliação que a gente chama de anamnese alimentar, para tentar fazer com que o planejamento alimentar seja o mais próximo possível da realidade. Você não precisa entrar em choque direto com o que ele come todo dia. Vamos negociar o que dá, né, o que não dá. Palavra-chave para o adolescente, negociar. Né? Eles adoram essa palavra, negociar. É verdade. Então dá pra gente reverter esse quadro crítico numa consulta, porque dá pra se conversar. Uma consulta eu acho que seria... uma consulta que eu digo assim, você marcar um nutricionista pro seu filho, pra sua filha, bater um papo, é o que você falou, né? Negociar ali até onde você pode chegar, o que você corta, o que você não corta, porque tem alguma coisa que você pode deixar, de repente um bombom, uma batatinha frita, vamos fazer de outro jeito. Quando, como, onde, a quantidade, como é que eu vou fazer para comer esses alimentos. Até porque isso faz parte da vida, né? A nutrição ela tem um símbolo de uma balança, de equilíbrio. Não dá para tirar tudo e nem para deixar certas coisas ou outras, a gente equilibra. Bacana. Então, o nosso tempo já está meio corrido aqui, mas tem como a gente fazer esse processo, quem está com um neném novinho em casa, né? Fica aí a dica da doutora Natália, de não passar o alimento pelo liquidificador, né? Para a criança saber que aquela batata tem aquele gostinho, né? A carninha tem aquele gostinho, e a gente tentar levar isso pela infância toda e adolescência. Quem já está desesperado aí com o adolescente, comendo tudo errado, porque essa é uma febre, né? Impressionante. Corre aqui para a doutora Natália, ela vai dar um jeito para você. Ela vai fazer uma mágica. Ela vai fazer uma mágica aqui e vai dar um jeitinho no teu filho. E aí o adulto, a gente não precisa falar, porque o adulto realmente hoje em dia está procurando comer melhor. É só uma questão mesmo, de repente, de uma reeducação alimentar de acordo com a necessidade dele. Isso mesmo. O adulto depende, né? Se ele tem uma doença de base, tem uma diabetes, tem
dislipidemia, tem uma hipertensão, ou se ele quer ganhar massa muscular, a gente alia a alimentação com a atividade física. O que você come antes do treino para ter um melhor desempenho? Também. O que você come depois do treino? O que você come ao longo do dia? Que tipo de treino você faz? Que tipo de atividade física você faz? Quantas horas você treina? Tudo isso influencia em como vai ser a sua alimentação. Aí tem várias... A nutrição, assim, é um leque aberto, né? Não é a última entrevista, né? Não foi a primeira e nem será a última, né? A gente vai voltar para falar de mais coisas, porque, assim, o que não falta é assunto, né? Tem bastante coisa pra gente conversar. Mas fica aí a dica hoje, especialmente para quem tem criança e adolescente. E a gente tem que ter uma ferramenta, assim, para trabalhar com os nossos filhos dentro de casa, né? Doutora Natália está atendendo aonde? Endereço, telefone? Travessa Portugal, número 54. O telefone é 2643-1870. Só dar uma ligadinha pra cá, agendar correndo, porque a agenda dela fica lotada realmente, graças a Deus, né? E vem bater um papinho aqui com ela, fazer aí essa manobra radical, né? Para as nossas crianças aí em casa. Doutora, muito obrigada. O prazer foi meu. Adorei estar aqui conversando. Vamos conversar mais vezes. Vamos. E em breve, doutora Natália na cozinha. Ah, eu adoro. Na cozinha, para ajudar a gente a fazer umas coisinhas gostosas em casa, nutritivas e saudáveis, né? E com sabor. Ah, com certeza. Obrigada, doutora Natália. De nada, é um prazer. Fica aí a dica para você. Alimente-se bem e o seu filho também vai se alimentar muito bem, se Deus quiser, né? Eu vou ficando por aqui, um brevíssimo intervalo comercial e eu volto já já com mais Super Mais pra você. Não sai daí!